Olá, chegamos até vocês com mais um Palavra da Semana da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Nova Petrópolis. O versículo bíblico para essa nossa semana nós encontramos lá na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 19, onde lemos: A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Meus queridos, uma coisa que nós precisamos levar em consideração é que se não fosse Jesus Cristo e a obra que Ele realizou na cruz em nosso favor, nós seríamos até hoje considerados inimigos de Deus. Eu sei que parece uma expressão um tanto quanto forte, mas seria essa a nossa situação, não fosse a obra redentora de Cristo em nosso favor. Existe uma música que nós inclusive cantamos aqui na comunidade no último sábado, cuja estrofe, cujo refrão diz: Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Sim, nós nunca saberemos o preço dos nossos pecados na cruz, porque Cristo tomou sobre si a nossa culpa, porque Cristo levou sobre si a culpa que era nossa e pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Não fosse Jesus Cristo ter morrido em nosso lugar, seríamos eu, você, todos nós. Deus criou, conforme o livro de Gênesis, os seres humanos à sua imagem e semelhança. Nós fomos feitos por Deus conhecedores do bem. Nós fomos feitos por Deus capazes de resistir a tentações, capazes de dever-lhe obediência. Mas, desde o começo, como nós vemos em Gênesis capítulo 3, os seres humanos relutaram a obedecer a Deus. Os seres humanos decidiram ser seus próprios juízes, ser seus próprios deuses. Os seres humanos têm decidido constantemente se afastar de Deus e fazer a sua vida de acordo com a sua vontade. Foi isso, na verdade, o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Foi essa desobediência, foi esse o erro dos seres humanos. O erro de querer ser Deus sobre si mesmo. E desde então, a humanidade tem se afastado do Criador. Desde então, a humanidade distante de Deus tem sido entregue à maldade, à impureza, à violência, à doença, à morte. Jesus Cristo diz que Ele é a vida. Longe de Cristo, longe de Deus, as pessoas experimentam a morte. Jesus Cristo diz que é a verdade e longe de Deus as pessoas vivem na mentira. Nós precisamos nos dar conta que, sendo Deus o amor, longe de Deus as pessoas vivem no ódio, vivem no rancor, na ira, vivem exatamente o contrário e o extremo oposto daquilo que as pessoas encontram e percebem em Deus. Sim. A humanidade distante de Deus está distante da vida. A humanidade distante de Deus é inimiga de Deus. E todas as tentativas humanas de aproximar os seres humanos de Deus são inúteis. Não são capazes de reverter a nossa condição de inimigos de Deus em amigos de Deus. Toda tentativa humana de construir uma ponte até Deus é insuficiente e insatisfatória. Por isso mesmo é que Deus veio a esse mundo em Jesus Cristo para nos mostrar o seu amor. Deus constrói a ponte de lá para cá. Ele vem ao nosso encontro. Jesus é a imagem visível do Deus invisível, como nós vemos em Colossenses capítulo 1. Jesus é a revelação do amor de Deus. Jesus é Deus que vem ao nosso encontro para nos tornar seus amigos. Sim, nós precisamos reconhecer que por nós mesmos, por melhor que tentemos ser, jamais conseguimos ser tão bons a ponto de conseguir nos tornar dignos de Deus.
Nós mesmos precisamos reconhecer que sim, somos pecadores. A gente tem a tendência de dizer, nós não somos tão maus assim. Não, eu não mato, não roubo. Mas se não fosse o agir de Deus em nós, eu aposto que sim, seríamos capazes de cometer tamanhas atrocidades. Nós precisamos reconhecer a nossa pior versão, nós precisamos reconhecer que sem Deus somos incapazes de fazer o que é bom. Precisamos reconhecer que sim, necessitamos do auxílio de Deus, inclusive para nos tornarmos seus amigos. Jesus veio a esse mundo mostrando o amor de Deus por nós. Deus em Cristo veio a esse mundo para nos dar a possibilidade de redenção, de reaproximação a Deus. Por nós mesmos não temos como chegar diante de Deus, mas Ele vem até nós em Cristo e em Cristo nos faz seus amigos. Deus, que é o Criador Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como nós confessamos no credo apostólico, Ele poderia nos destruir, Ele poderia acabar com tudo, com todos, porque sendo Ele o Criador de todas as coisas, Ele é maior do que tudo que existe, não há nada que se compare a Deus no universo inteiro. Mas ao invés de destruir, Ele opta em amar, Ele opta em oferecer-nos a reconciliação com Ele, Ele opta em nos transformar de inimigos em amigos de Deus. Nós queremos, aceitamos o que Deus em Cristo fez por nós? Nós queremos ser transformados de inimigos em amigos de Deus? Você já aceitou essa obra redentora realizada por Deus, por meio de Cristo, em teu favor? Que Deus nos permita, que Deus te permita realmente confessar os teus pecados. Que Deus nos permita reconhecer a nossa incapacidade de chegar a Ele. Que Deus nos permita reconhecer que sem Ele não podemos, inclusive, reconhecer os nossos pecados. Deus, que Ele nos ajude, que Ele nos mostre, que Ele nos faça reconhecer a nossa culpa, que Ele te permita reconhecer também a incrível dádiva, o incrível privilégio que Ele nos dá por meio de Cristo, de nos tornarmos seus amigos. Que assim como o apóstolo Paulo um dia foi transformado de inimigo em amigo de Deus e se via como um porta-voz dessa mensagem da reconciliação, nós também sejamos transformados, deixemos que Cristo nos transforme de inimigos em amigos de Deus, para que assim como o apóstolo Paulo, sejamos porta-vozes dessa preciosa mensagem de que Deus, por meio de Cristo, não leva em consideração os pecados dos seres humanos, mas escolhe nos amar e nos ofertar gratuitamente a oportunidade da redenção. Que Deus nos reconcilie com Ele e que sejamos nele e com Ele porta-vozes dessa mensagem no mundo. Que Deus nos abençoe e que sejamos uma bênção por onde quer que nós andarmos. Amém. Senhor Deus, o Pai amado, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra preciosa. Te agradecemos pela boa notícia de que tu não levas em consideração os nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de sabermos de que não precisaremos saber o preço dos nossos pecados na cruz, porque tu escolheste pagar o preço da nossa culpa em Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio, pela boa notícia que temos de não sermos teus inimigos, mas sim de sermos teus amigos. Que a gente aproveite essa oportunidade, esse grande privilégio e que nós nos entendamos como porta-vozes dessa boa notícia perante o mundo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.